Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas, a todos os amantes da escola bíblica dominical. O objetivo do canal é te ajudar os professores e as professoras, a auxiliá-los, subsidiá-los, com subsídios históricos, teológicos, sociais, geográficos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para ajudar os professores, aqui faremos todas as semanas. E, portanto, eu sempre estou aqui à disposição para trazer uma linguagem simples, bem simples, para que você compreenda, todos compreendam e sejam auxiliados. Eu agradeço a você que é inscrito no canal, que tem comentado, que tem divulgado o nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos, e sempre que posso estou respondendo aos teus comentários. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez e não é inscrito, eu convido-te a inscrever-se. Venha e torne-se inscrito. Tem uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se aí embaixo do seu vídeo. Clica nele e torna-se inscrito. Tornando-se inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar, dê um like, dê bastante like dizendo gostei dos vídeos. Você está ajudando ao YouTube compreender que é um canal importante e estamos socializando com as pessoas algo importante para eles. E de fato a palavra de Deus é importante. Você pode ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho e é um inscrito, você recebe em primeira mão os vídeos. Todas as semanas postamos vídeos novos aqui, tanto das lições de jovens quanto também das lições dos adultos. E você então pode ser subsidiado por esses vídeos. E você é notificado quando ativa o sininho, aí recebe em primeira mão. Portanto, eu convido-te a ir lá no canal e veja esses vídeos aí. Também eles estão em pastas chamadas playlists, e ali cada pasta ela tem o trimestre inteiro, tanto das lições de jovem quanto dos adultos. Os trimestres passados estão disponibilizados lá. Faça bom proveito, que é de fato para você. Na lição de hoje, a lição de número 9, datada do dia 1º de setembro de 2019, traz o título A Mordomia do Trabalho. E o texto áureo está em 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A verdade prática, o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Então a lição vem falando sobre o trabalho, a mordomia do trabalho, como administramos o trabalho. E de fato, não só a igreja, ela trata das relações do trabalho, mas como a sociedade, por mais que sejam por prismas diferentes, como Karl Marx queria falar sobre o trabalho, sem ele mesmo não gostar de trabalhar, e a família pereceu, mas ele deu os pitacos sobre o trabalho, parece que é válido aí no meio da sociedade, mas o interessante é, a Bíblia fala sobre o trabalho e ela nos orienta como devemos administrar o nosso trabalho, sendo que o trabalho enobrece o homem quanto a mulher. O primeiro tópico, o comentarista fala sobre o trabalho de Deus na Bíblia, o trabalho de Deus na criação do universo. Deus trabalhou para criar o universo. Então ele criou, ele conversa com Jó, questionando Jó, onde que Jó estava quando ele criava os anjos, e juntos alegremente os anjos cantavam, quando ele criou o espaço sideral, o cosmo, quando ele criou os planetas, as estrelas, quando ele criou os mares, as árvores, os animais e os peixes, ele cria tudo. Então a criação de Deus no universo. O universo ele não surge do Big Bang, de uma explosão. As pessoas até hoje questionam quem acionou a explosão, quem ativou o botão da explosão. Alguém deveria ter acionado, mas de fato Deus criou o universo, Deus criou tudo para ele, e de fato ele trabalhou, é o exemplo de trabalho. Cristo disse para os discípulos, meu Pai trabalha até agora. Então quer dizer, Deus ele não é ocioso, mas os trabalhos de Deus, a sua criação está expressa aí, e a criação dele demonstra a glória dele. Tudo que ele criou está o registro, está o DNA de Deus na criação. A gente pode observar e nos leva a louvar a Deus, a criação, tudo que ele criou. Nos leva a louvá-lo, a adorá-lo e a bendizer o seu nome. Outro ponto é o trabalho de Deus na criação do homem. Quando ele criou o homem, a Bíblia está relatando que ele
pôs a mão na argila, formou um boneco, soprou em seus narizes e fez o homem alma vivente, quer dizer, ele criou o homem. Quando cria da mulher, a Bíblia diz que ele tira da costela de Adão e faz a mulher, quer dizer, o trabalho de Deus expresso na criação. O homem não veio da evolução de macaco ou de outros animais, não, senhores. Mas Deus é quem criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E isso houve um trabalho. E o homem foi colocado no Jardim do Éden, não com uma rede, numa sombra, com água fresca. Mas antes do pecado, Deus já havia dito para Adão, para ele cuidar e lavrar a terra. Então Adão tinha atividades a desenvolver no jardim. Quer dizer, tinha trabalhos a ser desempenhado. Então o trabalho dignifica o homem, o trabalho foi criado por Deus, não foi o diabo que criou o trabalho. Muitas pessoas querem atribuir o trabalho ao diabo, mas com o intuito de escapar do trabalho. E pelo contrário, a Bíblia fala sobre o preguiçoso, a Bíblia fala sobre o que não gosta de trabalhar e as consequências destas pessoas. Mas por um outro lado, todas as pessoas que trabalharam, todas as pessoas que foram chamados para uma obra de Deus, eles estavam com alguma atividade. Nenhum estava em uma rede, não, estavam trabalhando. E trabalhavam, muitas pessoas trabalhando duro mesmo na vida para trazer o sustento da sua família. E Deus abençoava o trabalho dessas pessoas, até dos escravos fiéis. Por exemplo, José, que estava trabalhando na casa de Potifar e era um servo fiel, Deus abençoou, prosperou José, diz o texto. E então José achou graça diante de Deus porque não era preguiçoso, e até diante do patrão mesmo, porque ele trabalhava e trabalhava bem. E olha que José não tinha salários, férias, carteira assinada, ele era desprovido de tudo isso. E pessoas que às vezes têm a carteira assinada, têm os benefícios das leis trabalhistas e ainda reclama de tudo e de todo, da sorte, da vida, de Deus, do patrão, da saúde, do emprego, do dinheiro, do salário. E o certo é ser grato a Deus por tudo. E o terceiro ponto do primeiro tópico, Deus continua a trabalhar, diz o comentarista. Quer dizer, esse versículo que Jesus estava apanhando espiga no dia de sábado e na lei mosaica não se poderia entrar numa roça para trabalhar. No dia de sábado era feito para o descanso. E eles levavam isso tão a sério que nem olhavam para as suas ferramentas de trabalho. E os preceitos das leis que eles foram inventando, até a caminhada tinha que ser limitada, não poderia andar-se muito, tinha algumas milhas que poderia se andar, senão quebrava o sábado. E Cristo, ele ignorou isso, com seu discípulo apanhou milho, e os fariseus vieram reclamar. E a resposta de Jesus foi: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele trabalha em prol da criação. E o trabalho dignifica o homem. E o sábado, de fato, não é para ficar ocioso. E ele, então, até contesta com os fariseus na interpretação da lei, dizendo que o sábado foi feito por causa do homem. Não o homem por causa do sábado. Não o homem para servir o sábado, mas o sábado para servir o homem. E assim sucessivamente. Lógico que aqui nós precisamos de um período de descanso. O sábado, ele exemplifica exatamente isso. 6 dias trabalharás, no 7º é o dia de descanso. E, de fato, o corpo humano precisa, quando ele gasta as suas energias com o trabalho, precisa de um repouso, de um descanso para repor novamente as energias, para que esse corpo aguente o dia seguinte. Não se deve levar sem esse descanso, sem esse intervalo de tempo, porque as pessoas não resistirão e algumas pessoas até estão doentes por causa disso. Então é uma necessidade. Há essa necessidade do descanso para o corpo, repor as energias, revigorar as células, dormir, descansar e etc. Para estar inteiro no outro dia para uma nova batalha. Por isso Deus fez a manhã, a tarde, a noite e o dia seguinte. E à noite a maioria das pessoas estão descansando em suas casas. O segundo tópico, a Bíblia fala sobre a mordomia do trabalho, fala que o homem foi criado para o trabalho e ainda fala do trabalho antes da queda. Então, quando Deus cria o homem, ali já está expresso as atividades trabalhísticas deste homem, que é Adão. Adão e Eva também. Então, o que está expresso ali? Das árvores eles poderiam comer livremente, mas também a atividade era trabalhar, lavrar, cuidar da terra. Então ele tinha atividade para lavrar, cuidar da terra. E ele estava no jardim, tinha que cuidar desse jardim, tinha que pôr nome nos animais. Adão nomeou tudo, foi ele que deu nome às árvores, foi ele que deu nome às aves, aos peixes, aos animais que estavam na sua disposição. Então era um trabalho diferente, porque isto era antes da queda. Antes da queda o trabalho era prazeroso. Antes da queda o trabalho era
desejado. O trabalho era bom, as pessoas trabalhavam com gosto, Adão trabalhava com gosto. A gente não vê nenhuma reclamação deles no período que ele está no Éden trabalhando, mas simplesmente denota suas atividades sem reclamações, sem constância nenhuma de indignação. Mas eles estão ali trabalhando bem, porque isso é antes da queda. Não é o pecado que trouxe o trabalho, mas como diz aqui, o trabalho depois da queda foi o pecado que trouxe consequências para o trabalho. Por quê? Porque isso foi um castigo que Deus deu para Adão. Quando ele peca, vem uma série de consequências do pecado que ele cometeu, da desobediência. Primeiro, no dia do começo da árvore, ele iria morrer. Então a morte entrou mesmo. Tanto a morte espiritual, que ele foi separado de Deus, do jardim, que ele conversava todos os dias pela viração do dia com Deus. Ele perde essa comunhão, esse diálogo, essa vida espiritual ele perde porque ficou distante. E Deus passou a responder aos homens através de sacrifício, através das orações, se manifestava ali, aqui na sua teofania, mas não como Adão todos os dias pela viração do dia. Então o pecado é quem faz separação entre Deus e nós, mas quando não havia pecado, não havia separação, então Deus estava presente constantemente com Adão. E outra consequência é que ele morreu fisicamente. E o homem não foi feito para morrer fisicamente. Mas Adão viveu 930 anos e veio a morte, porque era uma consequência do pecado. É o que a Bíblia diz. Tiago diz, a concupiscência havendo concebido gera o pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Então, quer dizer, é uma consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Por causa do pecado houve a morte, ou a morte está presente aí na vida humana. Tanto a morte espiritual quanto a morte física e a morte eterna também, porque haverá pessoas ímpias que estarão mortos eternamente, isto é, separados de Deus eternamente no lago de fogo, segundo a Bíblia. Agora, depois da queda, aí Deus, ele diz para a terra, há uma maldição para a terra, maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos te produzirá. Então a consequência foi o quê? A terra se tornar maldita. E a Bíblia diz que a terra geme por causa do pecado do homem. E aí Deus dá a consequência, do suor do teu rosto comerás. Quer dizer, para ele ganhar o pão agora, depois do pecado, ia ser duro. Não ia ser tão fácil quanto antes da queda. Mas ele teria que plantar, lá no Éden as árvores já estavam plantadas. Ele tinha que cuidar e regrar. Mas agora ele tinha que plantar, tinha que colher, tinha que comer do suor do teu rosto. Quer dizer, que o trabalho seria árduo, o trabalho seria cansativo, o trabalho traria consequências nefastas para o corpo, medidas drásticas de cansaço, de às vezes até doença. Alguns estão no estafe de tanto trabalho e outros estão aí no estresse de tantos trabalhos. Então, o que acontece? O trabalho, o pecado trouxe consequências negativas para o trabalho. Não foi o pecado que trouxe o trabalho para a vida do homem, não, mas trouxe este sentido negativo de trabalho significar dissabor, trabalho significar desânimo, trabalho significar uma coisa indesejável. Este sentido foi o pecado que trouxe para o trabalho. Antes da queda a gente não percebe estes aspectos que temos hoje. Até mesmo antes da queda, Adão dominava sobre os animais. Depois disso, os instintos animais mudaram. Pode observar que antes da queda não há a questão das pessoas carnívoras. A gente não vê Adão matando animais para comer, mas o que Deus diz para ele é: de todas as aves do jardim comerás livremente. A proibição da ciência do bem e mal não comerás. Mas depois da queda nós vemos os animais, a ferocidade dos animais mudaram, o homem perde o domínio dos animais, os leões, as feras que existem nas florestas e uns animais, a cadeia alimentar entre os próprios animais. Então surge tudo isso depois do pecado. A gente não observa isso antes do pecado. E também o medo e a maldição entrou na vida do homem. Então muitas pessoas hoje, por não arrumarem emprego, eles ficam doentes, ficam nervosos, vão para os hospitais, as doenças psicossomáticas do corpo que atinge a alma ou da alma que atinge o corpo. Então são uma série de consequências que entrou na vida humana por causa da queda. A própria ecologia ela foi mudada depois do pecado, né? O sistema da terra, os animais, as ervas, os espinhos surgiram na vida humana para incomodar mesmo a vida humana, são consequências
né, de ervas daninhas, de matas fechadas, matas com espinho. Tudo isso se torna maldição. Maldita é a terra por tua causa. Quando ele fala da terra, é todo o ambiente, o habitat do homem, com todos os elementos que nela estão. Inclusive a ferocidade dos animais, tantas outras coisas que surgem exatamente por causa do pecado do homem. E, consequentemente, o trabalho tornou-se desgastante, como diz o texto. Quando as pessoas não trabalham demais e o tipo de atividades que eles desenvolvem são prejudiciais. Pessoas que trabalham o dia inteiro no sol, um calor de 40 e poucos graus, se não cuidar, eles até adquirem o câncer de pele, porque os raios ultravioletas, eles têm as suas funções, dependendo dos horários, são saúde, mas dependendo do horário também são prejudiciais a câncer de pele e uma série de coisas. E as atividades duras deixam as pessoas sem condições para à noite fazer qualquer coisa. Então, o que trabalham duramente durante a noite, algumas pessoas estão no staff, outras no estresse, e algumas pessoas ansiosas com tanto trabalho. Geralmente a gente vê estatísticas de pessoas que ficam muito tempo digitando os teclados, que traz doenças nas mãos, no corpo, ansiedade, a mente, as condições de saúde, o sono, as emoções, e todos os sentimentos das pessoas são afetados exatamente por causa do trabalho. Não do trabalho em si, mas das consequências que o pecado trouxe para este trabalho. E o terceiro ponto, terceiro tópico, princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar. O homem, no sentido de homem e mulher, a mulher também, ela pode trabalhar. Então, por que o homem deve trabalhar? Porque o homem é o provedor. Do suor do teu rosto comerás, Deus disse para Adão, né? Então, o homem é o provedor na família. Então, o homem deve trabalhar. Ele é o protetor, deve proteger a sua família dos ataques e de todas as coisas que podem ser atingidas de fora para a sua família. Então, o homem é o provedor, é o protetor e o que traz comunhão, que traz norte, em quem as pessoas dentro do lar, o homem, pai de família, é onde os filhos olham para ele e vê a figura paterna. E ver o norte, a direção da família, dos projetos de vida, de futuro, de serviço a Deus, ver no homem. Então ele tem que tomar a sua posição de trabalho. Trabalhar não só no sentido de ter atividades que façam render algo para o seu sustento, mas trabalhar também com seus filhos, o sustento dos seus filhos, os ataques que vêm. Isso é a proteção da família, que não deixa de ser um trabalho dessa forma. Do suor do teu rosto comerás, ou do trabalho, o salmista até fala, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, para ir bem na vida financeira, trabalho, meu irmão. Tem que trabalhar. Para ir bem na família, ter o sustento, ter os vestimentos, todo o sustento necessário para uma família sobreviver nesses dias difíceis é através de trabalho. Não espere se escorar em alguém, que a Bíblia não dá esse norte e nem este apoio para a pessoa desocupada, mas trabalho, trabalhar. Você quer ser bem sucedido? Não são essas campanhas prometedoras, sabe? Tem muitas campanhas que enganam as pessoas pobres, pessoas carentes. Vem para a campanha fulano de tal que você vai ganhar carro novo, casa nova. Vem para a campanha fulano de tal que vai ter dinheiro na conta. Vem para a campanha fulano de tal que você vai conseguir tudo, sucesso, etc. Não se engane. O que a Bíblia dignifica é o trabalho, e o homem que trabalha consegue. Você quer ter sua casa, trabalhe por ela. Quer ter seu carro, trabalhe por ele. Quer ser bem sucedido na vida, estude e trabalhe. Então, são as regras básicas que a Bíblia dá para a igreja, para as pessoas, para as famílias. A mordomia do trabalho. Vamos prestar conta diante de Deus sobre o trabalho que temos. Não, eu fiquei esperando na campanha ser bem sucedido, então por isso não trabalhei. Vai prestar conta. Tanto os que estão nessa campanha, quanto os que estão fazendo campanha, que negue as pessoas de trabalharem. Não ser pesado a ninguém, a lição fala sobre isso. As pessoas ficam escoradas em outro. Paulo até alertou pessoas que queriam viver da fé, mas na verdade era uma desculpa para não trabalhar. Nós vemos também a igreja do passado, a igreja primitiva, os discípulos alertaram a igreja primitiva de pessoas que queriam viver de casa em casa, de oração em oração, levando palavras, revelações, mas a ideia era o sustento, era ter o alimento no horário de almoço, no horário da noite, o café da manhã, um pouso, sem querer trabalhar. E a Bíblia condena esse tipo de atitude, porque todos devem ter o seu sustento. O próprio Paulo, por mais que ele tinha direito de ser sustentado pelas ofertas, pelos dízimos dos irmãos, ele falou que não. Ele preferiu trabalhar para não ser pesado a ninguém, e muito menos para que as pessoas pudessem defraudar a vida dele, o ministério dele.
Então ele trabalhou para que as pessoas não o julgassem e ele não fosse pesado a ninguém. Então é um exemplo para nós hoje, porque não seguiremos este exemplo. É tão forte o incentivo quanto o trabalho que a lição fala que o preguiçoso não deveria comer. Paulo diz que não trabalha, que não coma. Porque a gente trabalha para comer, para se divertir, para o sustento, para uma série de outras coisas. Mas se não queremos trabalhar nem para comer, então que não comamos, né? É a lógica que Paulo está dizendo aqui. E a Bíblia fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Por quê? Porque as formigas dão lições de morais para os preguiçosos. Elas passam o verão inteiro guardando alimentos, trabalhando, guardando alimentos, para quando vier o inverno, elas não saírem e ser levadas pelas correntezas. Elas ficarem na sua casa com o sustento que elas empreenderam durante o verão todo. Então é um exemplo para aqueles que querem uma vida boa. Se você quer uma vida boa, ficar descansando, então trabalhe e vá viver deste sustento que você adquiriu. E não com o intento de não trabalhar, mas alguém para te bancar. A Bíblia condena esse tipo de preguiça e prestarás contas no tribunal de Cristo, da mordomia do trabalho. Ele vai te falar, e o tempo que eu te dei, o que você fez? Não, eu fiquei sustentado pelo irmão, a oferta de um, alimento de outro, sacolão de outro, então vai prestar contas. E por último, a lição fala sobre a relação de trabalhos, de trabalhadores, de patrão, de empregado, e ela denota que o patrão cristão ele é diferente, ele trata os seus trabalhadores de acordo com o que as leis mandam. Quer dizer, a gente não pode motivar os patrões que são cristãos, que têm empresas, os empregadores que têm muitos empregados, a não dar os direitos necessários. Hora extra, você paga a hora extra. O salário no dia certo. E todas as benesses das leis trabalhistas devem ser cumpridas. Não adianta os patrões ser cristãos e fugir disso, que isso também se torna um pecado. E também os trabalhadores não se aproveitar disso, né? Porque os patrões são crentes, que eu vou estar faltando, que vou estar me justificando, que o irmão vai entender que é irmão. Não, o trabalho deve ser o mesmo. Eles são teus patrões, são cristãos, irmão na igreja e no trabalho, mas ali no trabalho a relação de superioridade. Eles têm um compromisso com você e você tem compromisso com ele. Então, essa relação de trabalho, a Bíblia fala, Paulo fala para Onésimo, Paulo fala da escravidão, na época da escravidão mesmo, ele dá esses exemplos de patrão e trabalhador, trabalhador e patrão. Até as questões de trabalho vil, trabalho escravo, trabalhos exagerados, trabalho infantil, tudo que vai contrário às leis e que pode prejudicar as pessoas, e principalmente a própria Bíblia, deve ser descartado na vida dos patrões, dos trabalhadores que são cristãos e têm empresas, etc. Deve ser evitado esse desgaste, trabalhos escravos, altas horas de trabalho e não ser remunerado, trabalho difícil, insalubres, aí tudo prestará conta da justiça, se descoberto, quanto também na mordomia do trabalho. Portanto, meu irmão, o que a lição quer dizer é que o trabalho dignifica o homem e ela incentiva todos nós a trabalharmos para o nosso sustento, nenhum ficar ocioso, nenhum escorado um no outro. Não adianta as campanhas, prosperidade para lá e para cá, chave de carro, chave de casa, você não vai receber assim chave de casa numa oração, chave de carro nas campanhas, não vai receber uma carteira recheada, não vai receber uma conta bancária, não, sem trabalhar não. Senão vai contrário à Bíblia. Todas essas questões elas vão contrário à Bíblia. Agora, Deus pode te abençoar no seu trabalho. Aonde você puser as mãos trabalhando com dignidade, Deus pode te prosperar. Mas você ocioso em casa, confiando em campanhas para adquirir os seus bens, o sustento da sua família, é errado. São os modismos que entraram na igreja e muitas pessoas estão fazendo campanha simplesmente para deixar de trabalhar. Então, é contrário ao ensino bíblico essas questões. Portanto, professor e professora, você pode ensinar os nossos alunos com dignidade e com confiança para trabalhar. E assim não só a família e eles estarão felizes, porque o texto diz isso, né? Feliz serás, comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz, serás bem-aventurado, serás abençoado. As famílias, a igreja de Cristo também será abençoada. Portanto, ensine a palavra para os nossos alunos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Boa aula.